Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Neste momento em que nós abrimos a Sagrada Escritura para meditar na Palavra de Deus, porque no meio dessa agitação do dia a dia ficamos inquietos, estressados, e eu sei que todos nós buscamos uma vida melhor, mais leve. E sobre isso, já tem uma palavra em Romanos 12:12. Se nós pararmos para meditar, olha o que diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, se nós tivermos realmente esperança, paciência, oração todos os dias, um profundo relacionamento com Deus, tudo se torna mais leve. Tudo se torna mais tranquilo. Veja também o que diz Salomão em Eclesiastes 7:29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O que ele está dizendo com isso aí? Tudo que eu aprendi na minha vida se resume nisso. Deus nos fez simples, leves e direitos, mas nós complicamos tudo. Será que não tem uma verdade absoluta nisso? Nós queremos correr, nós queremos dar conta de tudo, nós queremos sempre mostrar para os outros que nós somos melhores. E então nós passamos a viver cada um a sua vida como bem entende. Alguns preferem entrar no mundo das drogas, bebidas, outros vícios, outros nas mentiras, nos enganos, e vivem suas vidas nesses ambientes. Tem outros ainda que buscam muita saúde e vivem praticando esportes, academias, se alimentam bem. Mas também há pessoas que possuem uma vida totalmente desregrada, sem hora para dormir, sem hora para chegar em casa, sem hora para comer, exagerando em tantas coisas. Há também pessoas que leem a palavra do Senhor, que atendem ao conselho de Deus e que buscam ter uma vida equilibrada, respeitando o seu próprio limite físico, emocional, se importam com a sua família, se importa com aqueles que estão à sua volta e consigo mesmo. E então nós chegamos à conclusão que cada um vai optar pela maneira de viver como prefere e acha que é melhor para a sua vida. Mas como a Bíblia diz que nós devemos viver? Nós, como cristãos, temos esse manual. Como deve ser a vida do cristão? E é por isso que eu pensei nessa carta de Romanos. Ela é uma carta incrível, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira fala, ali Paulo vai tratando das questões doutrinárias, o plano da salvação, a justificação pela fé, a santificação através do Espírito Santo. E na segunda parte, a partir do capítulo 12 em diante, ali já são questões mais práticas da vida do cristão, exortações, principalmente acerca dos deveres de cada cristão. E ali o capítulo 12 ele é muito marcante porque ali o apóstolo Paulo descreve muito bem como deve ser o viver de cada cristão. Ele nos diz que devemos ser sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus. Não se moldando ao padrão desse mundo, mas tendo uma mente renovada para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tendo a imagem correta de si mesmo, sabendo que é filho de Deus, sendo humilde e não se autoexaltando. Ali Paulo também fala da unidade da igreja, que são vários membros, mas um só corpo, cada um com uma função diferente, com dons, talentos, habilidades diferentes, mas
Todos são importantes e unidos em Cristo. Paulo também ali fala do amor que deve ser sincero, da dedicação mútua, que reflete esse amor fraternal, do serviço ao Senhor com espírito fervoroso. Ele fala da esperança, das tribulações, da paciência, das orações. Amados, ele também fala sobre compartilhar as coisas, em ser hospitaleiro, abençoando os que nos perseguem, alegrando-nos com os que se alegram e chorando com aqueles que choram. Ter um espírito de misericórdia, assim como Cristo faz com as nossas vidas. E Paulo ainda, ele fala sobre não sermos orgulhosos, nem fazermos acepção de pessoas, para nós não retribuirmos o mal com o mal, mas fazer o que é correto, o que é reto diante dos olhos de Deus. Ele fala para nós nos esforçarmos e vivermos em paz com todos. Nunca se vingar, pelo contrário, agir sempre com amor, paciência, temperança, não se deixar vencer pelo mal, mas vencendo o mal com o bem. Tudo isso, meus irmãos, são princípios para a vida do cristão, para o cristão viver melhor, mais leve. E nós temos que reconhecer que todas essas coisas são difíceis de serem cumpridas, vivenciadas no dia a dia da nossa vida, porém, são extremamente necessárias para o bom convívio e o bom relacionamento entre os membros do corpo de Cristo, e que assim seja também testemunho para os de fora. E por isso, meus amados, porque isso tem um reflexo tão grande, nós devemos nos esforçar para alcançar esses objetivos que estão na palavra de Deus. Mas nesse momento eu quero destacar para vocês, primeiro que eu li, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha o que fará você viver de uma maneira mais leve diante das adversidades da vida. Alegrem-se na esperança de que Deus está sempre com você. Sejam pacientes na tribulação. Tenha paciência, creia, Deus está agindo. E perseverem sempre em oração. Eu acredito que uma das coisas mais terríveis para o ser humano é viver sem esperança. Já não ter mais esperança, já não ter mais expectativa de vida, sem saber sobre a essência da vida, sobre de onde veio, o que deve fazer, para onde vai, qual é o seu propósito de vida, o que acontecerá depois da sua morte física. São dilemas que vão martelando na vida das pessoas, mas que a Bíblia responde se nós buscarmos. E então, como cristãos, nós possuímos esperança. Infelizmente, quem não conhece a Cristo vive sem esperança. Mas aqui nós vemos que o texto diz: alegrem-se na esperança. Mas que esperança é essa? A palavra nos diz em Romanos 5 também: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amados, todos nós esperamos a volta de Cristo e a nossa redenção final. Nós sabemos que Jesus vai voltar e então seremos glorificados, viveremos eternamente com o Senhor. Quem? Todos aqueles que creem no santo nome de Jesus, que creem em sua obra salvadora lá na cruz. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então todo aquele que crer poderá participar desse final maravilhoso. Viveremos eternamente na esperança do Senhor, na glória eterna. E isso, meus irmãos, isso é maravilhoso.
Então alegrem-se nessa esperança. Meus irmãos, se pensarmos bem, nós teríamos tantos e tantos motivos para desistir, para desanimar, até mesmo para nos desesperar e simplesmente desistir da vida. Sendo que neste mundo há tantas coisas ruins acontecendo à nossa volta. Mas se nós olharmos bem para o amor de Deus, vamos ver que também temos muito mais motivos para nos alegrar e viver a vida bem e mais leve e melhor, alicerçados no Senhor. Se mantivermos viva essa esperança, então estaremos mantendo também a importante confiança na vitória final. Então se alegrem nessa bendita esperança e também sejam pacientes na tribulação. Quem é que gosta de sofrer? Acredito que ninguém. Ninguém gosta de sofrer. Todos nós, cristãos ou não, sempre buscamos o alívio para os nossos sofrimentos. A ciência, a medicina luta para tentar prolongar a vida do ser humano com menos sofrimento, para nos poupar dos sofrimentos. Todos estão em busca de uma vida mais leve. E em muitos casos eles buscam, mas essa busca se torna incondicional, porque percebemos que tantas pessoas buscam de maneiras diferentes a libertação dos seus sofrimentos, mas vemos que ainda não conseguem, que estão envolvidos, afundados em profunda angústia e incertezas. E para isso nós entendemos que muitas vezes essas pessoas buscam coisas erradas, da maneira errada. É uma busca vã, que não vai saciar o desejo que eles têm, o vazio da sua alma. Mas nós conhecemos Jesus, e Jesus veio para nos dar a vida e vida em abundância. E isso nos faz enxergar as tribulações e as dificuldades da vida com a ótica de Deus. Ainda em Romanos 5 nós podemos ler não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E essa esperança não decepciona, jamais, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Todo dia o Espírito Santo nos fortalece, nos impulsiona. Então, dessa forma, com o olhar de Deus, com o prisma de Deus, nós passamos pelas tribulações com outras expectativas, como está registrado ali em 2 Coríntios 4. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas façam com que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente podemos estar nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos vão produzir para nós uma glória eterna que pesa mais do que qualquer sofrimento, do que qualquer angústia. E essa é a promessa do Pai. Nada se compara ao que nos espera na glória do Senhor. E por isso, podemos ser pacientes. Podemos ter a certeza que aquela tribulação terá um fim. Deus enxugará as nossas lágrimas. A paciência nos faz também experimentar o consolo e a paz do Senhor, porque se nós olharmos para o salmista no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, meu Senhor, meu Pai, meu Deus, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não existe confiança maior do que esta. Saber que Deus é por nós
está com nós e passa juntamente conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos aliviando as nossas tribulações. Aquietar o nosso coração, ser paciente mesmo em meio às tribulações, nos faz viver o melhor de Deus. E para nós finalizarmos com chave de ouro, perseverar na oração. No meio das dificuldades, do sofrimento, das lutas, nós temos algumas tendências. Reclamar, murmurar, sentir-nos injustiçados, desanimar. Outros desistem, desabam, entregam os pontos. E por último que nós nos lembramos de orar. Isso em último caso. Por quê, meus irmãos? Muitas vezes é isso que fazemos e vivemos isso. Murmuramos, reclamamos, xingamos e só depois pensamos em dobrar nossos joelhos e falar com o Pai, que tem toda a solução. Talvez exatamente porque eu e você temos dificuldade em confiar no Pai e saber que uma bela conversa com Ele nos ajudará a entender. E ainda se nós não entendermos, pelo menos iremos ter a convicção de que Deus está no controle de toda a situação. Amados, na palavra do Senhor tem a parábola da viúva persistente, onde diz que Jesus contou para os seus discípulos essa palavra para mostrar que aqueles discípulos deveriam orar sempre e nunca desanimar. E então ele disse que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não se importava com as pessoas, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia direto a ele, todos os dias suplicando: faz uma injustiça contra o meu adversário. E por algum tempo aquele juiz se recusou. Mas de tanto insistir, ele finalmente disse: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Será que Ele fará eles continuar esperando? Mas conclui dizendo: eu vos digo, Ele lhes fará justiça sim e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé nessa terra? A recomendação de Paulo na carta aos Tessalonicenses foi: orar sem cessar. Orem continuamente. Orem todos os dias, orem e busquem ao Senhor, porque a oração ela é muito mais do que falar com Deus. A oração é ouvi-lo, é buscar, entender, discernir a sua vontade. A oração é extremamente necessária e indispensável na vida de todo cristão. O cristão que não ora tem alguma barreira, alguma dificuldade com o Pai, mas Ele anseia ouvir-nos e atender-nos. Por isso que a palavra diz: perseverem na oração. Essa é a grande arma dos filhos de Deus, daqueles que confiam nele acima de tudo. A oração, sem dúvida, é o nosso recurso mais eficiente diante das adversidades, das dores, das perdas, dos sofrimentos. Então, meus amados, oremos alegrando-nos na esperança. Oremos aprendendo a ser pacientes nas tribulações, crendo que nós superaremos tudo no poder, no amor, na graça e na misericórdia de Deus. Então, irmãos, perseverem em oração e tenham uma vida melhor e mais leve. Porque em Romanos 8 nós podemos ler que Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E de fato,
Essa é uma grande verdade. Amados, nós precisamos exercitar nossas orações de uma forma contínua, confiante, sendo perseverante, sabendo que Deus está no controle de tudo, do universo, da sua criação e das nossas vidas, e por isso nós devemos ser pacientes e gratos a Ele por todas as coisas, tanto pelas alegrias, também pelas dificuldades, sabendo, tendo em mente sempre que um dia eu e você viveremos algo muito mais excelente. E que nesse processo Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos preparando, Deus está nos tornando aptos para viver o melhor que Ele ainda tem preparado para nós. E viveremos para a glória do Senhor. Amados, eu desejo que você faça isso e em Cristo nossa vida será melhor e mais leve. Amém?